mercado da bola do Internacional ganha novos capítulos. O River Plate vem atrás de Alexandre Bernabei. Abel Braga faz um telefonema para Tite. E a resposta pode ser um banho de água fria no torcedor colorado. E quero falar também sobre um novo interessado em Vitão. E dessa vez ele veio do exterior. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional e, cara, quero fazer um pedido e um agradecimento aqui pra vocês, tá? Vocês estão sendo muito generosos comigo, então te inscreve aí, cara, são mais de 700 inscritos aí nos últimos dias, então vê se tem um botão inscrever-se aqui embaixo, porque faltam 658 pra gente bater 128 mil, vocês estão me deixando sonhar com 130. Então te inscreve aí que vai me ajudar pra caramba, além de deixar o like pra tu dizer que o conteúdo é relevante aqui pro YouTube. E eu já quero, obviamente, atualizar as últimas do Inter, começando por Alexandre Bernabei, que foi uma dor de cabeça pro Inter esse ano, dentro e fora das quatro linhas. Mas vamos lá, né? Terminou a temporada, começa um novo ano. E o River Plate quer Bernabei. E esta é a grande notícia, que vem, inclusive, né, dos periódicos argentinos e que tem confirmação, óbvio, aqui também no Brasil. Mesmo com a temporada irregular que fez o Bernabei, né, o nome dele ainda pesa bastante. Tem ainda a imagem, né, do melhor lateral esquerdo do Brasileirão de 2024, tudo que rolou, né, dele não ter espaço com o Kudê, depois o Roger, né, torna ele um grande lateral, tá? Então ele tem cartaz ainda. Só que assim, né, o River perguntou valores e o Inter não vai arrefecer, né? A permanência do Inter na Série A também trouxe esse aspecto positivo. O Inter não vai rifar jogadores, o Inter pode vender sim atletas, e a gente vai falar mais pra frente sobre o Vitão, que é um titular absoluto, mas que tem uma boa possibilidade de deixar o Inter nesta janela, e o Bernabei a mesma coisa. O Inter pediu 7 milhões de dólares para o River Plate pelo Bernabei. O resultado é que o River recuou na hora, né? O River também passa por dificuldades financeiras, a gente já trouxe essa informação aqui no canal em outro momento, de que o futebol argentino também, né, tá um pouco quebrado, e então o River não deve avançar, né, nessa tentativa, pelo menos se mantiverem os valores de 7 milhões de dólares, tá? Dito isso, né, o Inter comprou o Bernabei lá no começo de 2024, de forma definitiva, ou melhor, no final de 24, por quase 4 milhões de libras, né, naquele momento, cerca de 5 milhões de euros, e bom, né, o Inter quer rever o valor, né, mesmo que, né, o Inter em 2025, com o Bernabei, tenha sido, né, uma montanha russa, né, dentro e fora do campo, polêmica, né, com a Amarok, né, o que gerou, né, a possibilidade aí de um desgaste com o plantel, com a direção naquele momento, mas ele foi titular absoluto o ano inteiro. Claro, o Ramon foi contratado e não rendeu e logo foi emprestado para o Vitória. O Inter teve que improvisar zagueiros que também fracassaram como laterais, caso do Vitor Gabriel, e o garoto Alisson, né, apenas 17 anos, teve que jogar um jogo e foi expulso. Então, o Bernabei segue como titular, mas imagino que a lateral também será, né, uma prioridade do Inter na próxima janela de transferências. Pelo Inter, Bernabei tem 76 jogos, 5 gols, 12 assistências e um contrato até 2028, tá? Então, é algo que o Inter não planeja se desfazer, né? Pelo menos ele deve permanecer. Falando em valores altos, gente, eu quero lembrar que já dá para pagar o IPVA de 2026 e tu pode economizar, tá? Lá na Zapay. O IPVA 2026 já pode ser pago a partir do dia 16 de dezembro, tá, gente? E quem quitar até o dia 30 tem 25% de desconto. Mas, Colar, eu quero desconto, mas não quero pagar tudo agora na bucha. Né? O que tu pode fazer? Tu pode pagar a cota única em até 12 vezes no cartão de crédito no aplicativo da Zapay. Então baixa agora o app, que está disponível aqui na descrição do vídeo, e lá ainda tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, tu vai parcelar, vai ficar um valor menor que cabe no teu bolso com desconto. Então baixa agora o app, que está disponível aqui na descrição do vídeo. Tô prometendo falar sobre Vitão e é um assunto importante, tá? Mas antes eu quero trazer aquilo que mais me angustia, que é quem será o novo treinador do Inter pro ano que vem. Afinal, né, tem uma informação importante, né, que vem do PVC, Paulo Vinícius Coelho, que é, né, um comentarista dos melhores aí do Brasil, um cara super bem informado, e ele trouxe uma informação de que o Abel Braga, né, ligou para o Tite. O Abel ainda não respondeu ao presidente Alessandro Barcelos se vai aceitar ser um coordenador de futebol no Inter, né, ter uma autonomia grande aí no comando do futebol colorado na próxima temporada. Ele ligou, né, e perguntou para o Tite o que ele vai fazer, né, se ele toparia assumir o Inter neste momento. E ao que tudo indica,
não toparia, tá? A negociação não andou, pelo menos até o presente momento, e o Tite deu sinais, né, de que vai assumir um time no exterior na próxima temporada. Só que assim, né, esse discurso do Tite assumir times no exterior já aconteceu em outro momento, e ele acabou pegando o Flamengo. Ah, lá ele disse porque era o Flamengo, que tem um orçamento e tal. O Tite precisa retomar a carreira em algum lugar, né? O Tite teve passagens aí na seleção brasileira, acabou fracassando em 2 Copas do Mundo, não foi bem no Flamengo e agora tem que retomar. Eu não vejo um grande mercado para o Tite no mercado brasileiro, porque os maiores e melhores orçamentos já têm seus treinadores, né? O Abel Ferreira no Palmeiras, o Felipe Luiz no Flamengo, né, talvez o Cruzeiro, né, com o Leonardo Jardim, que deve deixar o clube, então é uma grande... Aliás, um dos nomes que a gente citou nos últimos dias, que é o Thiago Carpini, que fez um trabalho aí no Juventude, ele acertou com o Fortaleza, então é um nome que a gente pode riscar da lista. Por outro lado, o Palermo, né, optou por sair do Leão, então é um nome que está livre no mercado. Se fala muito que o Palermo poderia assumir o Remo na próxima temporada, é um nome que foi inclusive citado com o Inter pelo portal O Povo, né, lá de Fortaleza. Então, Tite, né, é aparentemente, né, um cara que o Inter quer, mas, né, é difícil, tá bem? Antes de ir para a novela Vitão, deixa eu falar da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, né, tem muitos jogos aí rolando no mercado europeu, deixa eu até dar uma olhada, tá? Nesta sexta-feira temos jogos da La Liga, temos jogos do Campeonato Italiano, temos Campeonato Alemão, tem muita coisa, gente. E no final de semana ainda tem as definições da Copa do Brasil. Então, aposte e ganhe lá na KTO. Lembrando, né, aba promoções, diz que topa participar, odd de pelo menos 1.8, aposta mínima de R$10, você ganha uma aposta grátis para se divertir em kto.bet.br, tá bem? Vamos finalizar, gente, com a bomba do dia, né? Afinal, além do Flamengo, o Benfica de Portugal também quer Vitão, zagueiro titular do Internacional. E segundo o Globo Esporte, né, o GE, os portugueses monitoram o zagueiro que tem contrato com o Inter até o final de 2026, mas já deu uma sinalizada que não vai renovar esse vínculo. Ou seja, o Inter tem essa janela para vender o Vitão antes dele assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? O Inter tem 80% dos direitos econômicos do Vitão e pede 10 milhões de euros para vender esse jogador, ou seja, algo na faixa de 63 milhões de reais. Só que aí tem alguns pontos, tá? O Flamengo não quer pagar esse valor, o Inter sabe que o tempo está correndo, né, e precisa também do dinheiro, e internamente, né, todo mundo sabe que talvez o Vitão esteja já no final de ciclo, né? O Vitão chegou aqui no comecinho ali de 22, abril de 22, então já iria aí para sua 5ª temporada, né? E o Inter já teve outras chances de vender, acabou não vendendo, e agora, né, poderia ser, tá? Como o Benfica é um time de fora, eu acho que o Inter estaria mais propenso à venda e até o Vitão, tá? Estaria olhando com melhores olhos do que uma transferência nacional aqui para o futebol brasileiro, tá bem? Então, gente, chegamos ao final do nosso conteúdo. Se gostou, dá o like e, em especial, tá? Vê se tem um botão inscrever-se aqui embaixo pra gente chegar cada vez mais inscritos aqui no canal. Tô preparando muitas coisas legais, tá? Para 2026. Sei que esse final tá um pouco conturbado, né? Final de ano, mas a gente vai colocar as ideias no lugar e vai trazer muito conteúdo para vocês aqui no YouTube, lá no Instagram e com muitas surpresas, tá bem? A gente se vê! Fui!